Muito boa noite a todos. Espero que estejam bem. Hoje é um dia de muita alegria. Estou aqui conversando com um grande amigo meu que a vida me presenteou, Dr. Adriano Faustino. Conheci ele em São Paulo. Está falando direto de Washington, né, meu amigo? Isso mesmo. Boa noite a todos. E como o grupo, né, lida com escola, gestores, e a gente sabe que não é fácil, eu sempre fico com a permissão de Deus buscando formas, meios, talentos, autoridades para a gente ter um momento, uma hora de conversa, troca de experiências, conhecimento e também para parar e respirar, porque o dia a dia não é brincadeira. E conversando com Adriano, que é médico especialista, até anotei aqui, médico especialista em medicina integrativa e funcional, nutrologia e geriatria. Tá faltando alguma coisa? Isso mesmo. Né? E aí, conversando com ele um pouco antes de iniciarmos aqui a reunião, eu falei, Adriano, é muita pressão, muita demanda para o gestor escolar e isso consome muita energia do gestor. E como a gente aprendeu, né, a gente aprende com o nosso mentor, né, Adriano Thiago Brunet, tudo é uma questão de tempo e energia, onde nós estamos focando nosso tempo e nossa energia. E o assunto que vamos tratar hoje assim, tem tudo a ver com o tempo e principalmente com a energia do gestor. E, Adriano, acho que eu já falei um bocado aqui. Fique à vontade, meu amigo. Eu sei que hoje essa uma hora vai ser magnífica e os gestores, amigos que estão participando desse momento, podem interagir no chat. Essa é a oportunidade. E após a apresentação de Adriano, eu peço a todos vocês, né, vamos questionar, vamos interagir, utilizar o áudio. Peço a gentileza de que abram, se possível, as câmeras e aproveitem, viu? Porque Adriano é uma autoridade, eu posso até dizer, mundial, e é uma sumidade no assunto em se tratando de saúde preventiva. E para mim é uma honra tê-lo aqui. Meu amigo, meta bronca. Muito obrigado. O Luiz é um grande amigo, então muitas vezes ele é mais veemente aí nos elogios. Agradeço demais, mas a responsabilidade é minha, né? Agora, Agora é com você, viu? é, mas eu sou médico, né? Como já foi falado aí, e eu tenho uma experiência já de 21 anos de medicina. E conheci a medicina integrativa e funcional já com mais de 5 anos já de médico. E aí agreguei, né? Na verdade, eu cheguei a fazer cardiologia, mas não terminei, larguei. Aí que eu fui fazer geriatria, nutrologia, e aí que eu fui me especializar em medicina integrativa e funcional. E depois eu fiz uma subespecialidade que é oncologia integrativa, que é o suporte do paciente oncológico. O que que é medicina integrativa e funcional? A medicina integrativa e funcional ainda não é uma especialidade médica oficial, reconhecida pelo CRM, CFM, tá? Mas tudo começa assim, né? A cirurgia plástica, por exemplo, quando começou, era só cirurgião geral. Inclusive, ela era muito criticada, falando assim: poxa, o pessoal vai operar para consertar um nariz, para melhorar uma orelha, para aumentar as mamas, mas para que isso? Uma cirurgia de esporte, nem lipoaspiração estava fazendo. Hoje, provavelmente, as estatísticas aí deve ser, se não for a primeira, está entre as primeiras cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo, cirurgia plástica, né? Então, a medicina integrativa e funcional está começando assim e provavelmente num futuro próximo aí ela vai ganhar muito mais força como tem ganhado, né? Eu estou na medicina integrativa e funcional com esse olhar já há 15 anos. E o tanto de evoluções que eu vejo de 15 anos atrás para hoje é impressionante, certo? E aí a minha tarefa aqui é falar sobre saúde do gestor, né, para
como impactar, os resultados da escola. Vocês estão vendo, né? Todo mundo está vendo a minha apresentação aí? Tá ok? Então, eu quero trazer isso, saúde, né? E eu tenho muitos pacientes com um perfil assim que são submetidos a muito estresse, se o trabalho demanda muito deles, eles respondem, eles têm capacidade de resposta, mas todo mundo tem um limite, né? Então eu pego tanto gestores aí, igual vocês aí de escolas, empresários, vários trabalhos que são extremamente desgastantes, que exigem muito, isso drena a sua energia, e eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como ter saúde de verdade, que é o que a medicina integrativa e funcional procura, certo? Ela procura restaurar o corpo da forma mais natural. Tanto é que eu até falo que eu uso muito a medicina de Deus, a farmácia de Deus, porque na hora que você entra com melhora a sua nutrição, que é com substâncias naturais, que foi Deus que criou, é, você melhora a sua saúde de forma natural. Então, a medicina integrativa e funcional tem esse papel, assim, né, de buscar sempre. Não é à toa que chama funcional. Por que medicina integrativa? Porque ela integra, né? O corpo hoje está sendo cada vez mais resgatada essa ideia de olhar o paciente de uma maneira completa. Que antigamente a medicina era assim, né? E basicamente na medicina, no início da medicina não tinha nem especialidade. Todo médico era médico para tudo. Aí foi criando as especialidades e antes eram as especialidades básicas, né? Era o clínico geral, o cirurgião e aí depois que foi subdividindo. Aí hoje a medicina está num grau de complexidade muito maior, um grau de conhecimento muito maior, né? Mas em compensação, ela tem desconectado do integral, do paciente como um todo. Então a gente brinca que você vai você está com uma dor no joelho, vai no ortopedista, ele vira e fala: Não, eu sou especialista em ombro, eu vou te mandar para o de joelho. Né? Daqui uns dias você vai chegar com o joelho doendo direito, o cara fala: Não, eu sou especialista no joelho esquerdo, eu vou te mandar para um amigo meu que é especialista no joelho direito. Isso é muito bom, porque aí ele sabe tudo de joelho, mas ele desconecta. Então, por isso que eu falo assim, é, não condeno. Se você tem um problema no joelho, vá no ortopedista especialista em joelho. Mas tenha um médico que te acompanhe, que não precisa ser ortopedista, para ele conectar algum. A gente precisa disso, certo? Porque senão ele só fica no joelho. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que falam que tem um problema no joelho, especificamente, e o médico vira e fala: Não, você não pode fazer atividade física nenhuma, que não sei o que, e tal, tal, tal. Eu falo: Olha, ele está preocupado com o seu joelho, com o seu coração, com o seu cérebro, com seus rins, com seus vasos sanguíneos. Ele não tem muita preocupação. Ele está olhando no joelho. Então, pensando só no joelho, é bom que você fique deitado todo o tempo inteiro, que você vai recuperar mais rápido. Só que isso vai ser ruim para o seu coração. Então, você pode fazer uma atividade física, você está com um joelho problemático. Você pode fazer uma atividade física desde que você não mobilize esse joelho. Mas, poxa, você não pode fazer um exercício com o braço, por exemplo, e aí já vai aliviar, ou um exercício que não força tanto, um aeróbico, por exemplo, um elíptico que você só anda e tudo, é diferente de caminhar ou correr, que aí impacta muito o joelho e não está recomendado. Mas, ou seja, você pode fazer outros exercícios, que isso vai ser bom para o seu sistema cardiovascular e você não vai impactar o joelho, né? Eu até falo com meus pacientes, falo, olha, se tivesse que ser assim, você tem atleta paralímpico que não tem nem joelho e tá lá fazendo atividade física, né? Então, ou seja, por isso que a gente precisa de conectar, por isso que é medicina integrativa. E por que que é medicina funcional? Porque ela resgata a fisiologia, o funcionamento do corpo. E o nosso corpo, ele é formado por nosso metabolismo, que são bilhões de reações químicas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Desde que a gente começou a falar aqui, já tem poucos minutos, milhões de reações químicas já aconteceram no nosso corpo. Né? Cada respiração que a gente dá desencadeia uma
miríade de reações químicas, e tudo isso são substâncias naturais, é o oxigênio, é o magnésio, ou seja, a gente consegue melhorar a saúde, estimulando, melhorar o metabolismo, utilizando essas substâncias naturais. Então, isso é o que a medicina integrativa e funcional estuda. E aí ela estuda o corpo como um todo, por isso que medicina integrativa e funcional pode ajudar a melhorar qualquer doença. Não tem uma especialidade, ah, não, medicina integrativa é bom para emagrecer. Mas para doença autoimune, não. Pelo contrário, tem vários pacientes com doença autoimune, por exemplo. Né? Tem paciente com câncer. A medicina integrativa ajuda a melhorar a resposta ao tratamento de câncer, que é uma doença terrível. Então, só para fazer uma introdução, esse aqui é o meu livro, esse aqui é meu garoto propaganda, que vocês estão vendo aí, meu filho. Esse livro cientificamente divino, princípios bíblicos e científicos para uma saúde máxima. Eu gosto de cunhar muito esse termo, saúde máxima, porque saúde é muito variável. Muita gente fala que tem saúde, mas ele confunde isso com presença ou ausência de sintomas. E saúde é muito mais complexo que isso. E você tem níveis diferentes de saúde. Todo mundo aqui deve estar se sentindo bem agora, né? Então, aparentemente, todo mundo está com boa saúde. Só que você não sabe, a gente tem níveis diferentes de saúde. Né? Tem gente que está super bem, no outro dia tem um infarto fulminante e morre. Então ele não estava com essa saúde toda, ele estava com ausência de sintomas. Então por isso que eu cunhei o termo saúde máxima, porque a nossa saúde sempre pode melhorar. E a gente tem que melhorar a nossa saúde sem basear em sintoma, não é esperar doer, não é esperar começar a ter um sintoma para aí começar a preocupar. Então, por isso que é saúde máxima. E aí eu trato no livro de várias é, questões aí de saúde de forma natural e fazendo associação com a Bíblia, que é aí uma referência histórica, independente de credo, religião e tudo mais. É um livro antigo, assim como você estuda Aristóteles, Platão, Sócrates e por aí vai. É um livro muito antigo que tem uma riqueza literária e de informações absurda. E eu vou dar uns spoilers do livro aqui durante a aula para vocês, tá bom? Mas então, continuando, olha, eu foco muito nisso aí, na explicação da medicina da doença com a medicina da saúde, né? Na introdução do meu livro eu falo sobre isso. A medicina, hoje, infelizmente, o que a gente vê no convencional é a medicina da doença. Eu não sou contra a medicina da doença. A medicina da doença é maravilhosa para tratar a doença. Se tiver um infarto, se tiver um derrame, se tiver um câncer, se quebrar uma perna, tomar um tiro, uma facada, o melhor lugar que tem para cuidar de você é na medicina da doença, certo? Só que a medicina da doença, ela sabe tratar a doença. Se você não tem uma doença instalada, a medicina da doença não te ajuda em quase nada. Então, o problema é esse, que hoje o foco é na medicina da doença. Eu até brinco que as terminologias estão muito equivocadas. Eu não devia falar Ministério da Saúde, é Ministério da Doença. Não é plano de doença. Plano, quer dizer, não é plano de saúde, é plano de doença. Você tem plano de doença aí? Ó, imagina que todos vocês devem ter planos de doença, não é? É importante você ter um plano de doença. Porque, se você, aliás, plano de doença hoje, ele é bom justamente para doença, para hospital e exames, né? Se você quiser, por exemplo, uma boa consulta médica, os planos de doença não valorizam. Por quê? Porque o plano de doença ele não valoriza uma consulta demorada. Então ele paga o mesmo valor para uma consulta de 5 minutos ou uma consulta de 2 horas. Então um médico que só atende por plano de doença, ele tem que focar na doença, ele marca 3, 4, 5, 6 pacientes por hora, faz um overbook, inclusive, para garantir que ele vai ter aí o faturamento e vai atendendo rapidamente, porque não faz diferença. Então, o plano de doença, ele foca na doença, ele não foca na prevenção, né? E eu falo muito sobre isso para, convencionalmente, por exemplo, quais que são as campanhas de prevenção, por exemplo, de câncer, que é uma doença grave, que mata, é a segunda causa de mortalidade depois dos 40 anos de idade. A primeira é doença cardiovascular, infarto, derrame. A segunda
é câncer. E olha só, qual que é a campanha de prevenção de câncer de mama no Novembro Azul? Ó, no Outubro Rosa. Eu vou falar do Novembro Azul também. É fazer mamografia e fazer o autoexame de mama. Eu pergunto, essas duas que eu sou totalmente a favor, mas essas duas atitudes que são apregoadas na campanha de prevenção de câncer de mama previnem do câncer de mama aparecer? Não Não. previne. Ela só faz diagnóstico precoce. Né? Para o Novembro Azul, câncer de próstata, a mesma coisa. Recomenda fazer o toque e dosar PSA. Né? Isso também não previne de aparecer. Então, ou seja, tá vendo que o foco é só na doença? Será que eu não... Hoje eu sei, por exemplo, que a obesidade aumenta mais de 8 tipos de câncer diferentes. Então, se eu estou numa campanha de prevenção de câncer de mama, e aí vai ser vários tipos de câncer, câncer de próstata, câncer de intestino, se eu falo, olha, se você está com excesso de peso, aumento do seu percentual de gordura corporal, você diminuir esse percentual de gordura corporal, você vai diminuir o risco de você desenvolver câncer nos próximos 5, 10, 15 anos. Então, por que que não tem isso? A gente não ouve falar isso, né? Então, é, o foco é na doença, não é na saúde. Por exemplo, você tem literatura já mostrando que se você tem nível sérico de vitamina D no sangue acima de 50 nanogramas por ml, você tem um efeito mais protetivo contra câncer do que níveis inferiores a 50 nanogramas por ml. Então, ou seja, por que que não programa? Olha, dose a sua vitamina D, se a sua vitamina D está abaixo de 50, suplemente vitamina D, pegue mais sol. São medidas básicas, fáceis, baratas, que no longo prazo fazem uma diferença enorme. Por isso que eu falo então da medicina da doença com a medicina da saúde, essa dificuldade que a gente vê hoje do convencional olhar, porque a medicina da doença olha para a medicina da saúde como uma ferramenta, mas a medicina da doença olha para a medicina da saúde como uma coisa firula. Tem gente que fala, ah, besteira, não precisa fazer isso não. Vou dar um exemplo da vitamina D. Há 15 anos atrás, em 2009, 2010, quando eu comecei, 2009 inclusive, tem até mais, eu dosava a vitamina D de todos os meus pacientes. Comecei a dosar. Isso eu já tinha feito geriatria e tudo, a gente já dosava o hábito, na geriatria a gente já tinha esse hábito de dosar, mas você não tinha paciente de 18 anos, você não pensava em dosar vitamina D. E eu já peguei vários pacientes com 18 anos com nível extremamente baixo de vitamina D. Né? E aí eu pedia vitamina D, muitas vezes eu tinha pacientes que falavam, ó, doutor, eu levei esses seus exames do meu cardiologista, e ele olhou tal, mas ele falou que é besteira ficar pedindo alguns exames que você pediu. E um deles é a vitamina D. Eu falo assim: olha, primeiro, você fez pelo seu plano. O plano cobriu. Então, ou seja, se o plano cobriu, tem um tanto de exame bom que o plano não cobre. O seu plano de doença cobriu. Ou seja, é importante. O plano aceitar fazer o exame é porque é muito importante. Né? Hoje, isso foi a 2009, 2010. Hoje, em 2026, eu pego paciente que o psiquiatra pediu vitamina D, que o pediatra pediu vitamina D, que o veterinário pediu vitamina D, todo mundo pede vitamina D. Né? Então, ou seja, o conhecimento tá cada vez se ampliando. Por isso que eu falo que a medicina integrativa funcional só vai crescer, porque essa ideia de suplementar, que há 15 anos atrás todo mundo achava uma besteira, você falar de suplementar magnésio, ômega 3, todo mundo achava isso, né? Hoje está altamente patente, tanto é que a oferta de suplementos, inclusive, melhorou demais, barateou. Há 15 anos atrás era muito mais caro, justamente porque está crescendo isso aí, e isso é extremamente benéfico, fazendo de maneira correta, né? E aí eu quero trazer muito para vocês aqui essa questão da mentalidade, né? Você olhar, entender como é que a nossa cabeça tem que mudar. E eu quero trazer isso aqui para vocês, eu quero provocar vocês aqui para vocês pararem de pensar só em doença e pensar na saúde de vocês. E isso vai impactar nos resultados da sua vida, tanto no seu trabalho, na sua gestão da escola,
né? Como também na sua família e para você curtir. Eu falo muito isso. Falo, olha, gente, é, você tem que ter saúde para curtir sua aposentadoria, porque senão o cara aposenta e aí a vida dele vai ser o dinheiro que ele recebe para comprar remédio, fazer tratamento. Não tem uma saúde para fazer uma viagem e tal, tem, sempre está com problema. Então, ou seja, preocupar nisso. E aí, para mudar a mentalidade, o que eu quero mostrar aqui para vocês, olha só, isso é uma campanha de 1910, tá? Há 115 anos, 116 anos atrás, de cigarro. E naquela época, eles falavam o seguinte: olha, você está grávida, você está andando muito ansiosa, muito estressada, fuma um cigarrinho. Tá aí, ó. O Winston, quem que é mais antigo aí já viu falar dessa marca, né? De cigarro. O grávida fumar. Hoje, se você faz uma. Primeiro, é proibido fazer marketing. Hoje o cigarro acabou o marketing, né? Eu, quando era criança, ainda via propaganda na televisão de cigarro e parecia o pessoal andando de jet ski, correndo. Sempre era o cara andando de cavalo, Marlboro, o cara no cavalo, um cavalão bonitão e tal. Ou seja, passava a ideia de que cigarro era bom, era forte, era legal e tal. Acabou isso, já foi proibido, porque isso induz ao erro, né? E, e só que antes disso podia fazer grávida fumar, olha só. E olha só o absurdo que eles hoje você fazer uma propaganda dessa, você sai preso, né? Olha só isso aqui. Eles falam, olha só, eu ainda fiz um aumento aí do que está escrito, porque fala assim, olha, as pessoas ficam falando que fumar causa baixo peso ao nascer. Vamos pensar, vamos falar pelo ganha, ganha, ganha. Ou seja, você ganha três ganhos. Primeiro, você tem um trabalho de parto tranquilo. Naquela época, quase não existia cesárea. Então, um baixo peso, uma criança de baixo peso, o parto é mais tranquilo dela passar no canal de parto, né? É verdade isso, certo? Agora, eu vou querer uma criança baixo peso a ponto disso, né? Você vai ter um bebê slim. Olha só, um bebê slim. E você ainda vai aproveitar o total sabor de Winston. Então é ganha, ganha, ganha. Né? Você tem um trabalho de parto tranquilo, tem um bebê slim, baixo peso, com maior risco de desnutrição, com maior risco de pegar infecção e não resistir à infecção. Sepse neonatal é uma coisa muito evidente até hoje. Tem que preocupar em uma criança de baixo peso tem maior risco de sepse neonatal, que é a infecção generalizada da criança, né? Então, ou seja, aumenta o risco de tudo por causa do cigarro. Olha só, né? É óbvio que todo mundo sabe que isso aqui é um absurdo. Mas naquela época eles acreditavam nisso. E tinha até médico, tinha propaganda de médico fazendo, né? Que eu não coloquei aqui, mas tem do médico, tem de Papai Noel, falando que o Papai Noel fuma cigarro e que é bom. Então, essa é a coisa, ó. Você tem que entender, mudar a sua cabeça. A mente, o paraquedas e o guarda-chuva só funciona quando está aberto. E nós temos muita dificuldade de absorver algo novo. Então, eu venho falar aqui de saúde para vocês. Talvez muitas coisas que eu possa estar falando aqui é novo para vocês. E a tendência é a gente rejeitar o novo. Isso é natural. Isso é uma tendência do ser humano, né? Tá para tudo. Eu lembro, primeira vez que eu vi um smartphone assim, ó, isso em 2007, eu já era médico, já tinha, eu formei em 2005, já tinha 2 anos de medicina, já está na residência de geriatria, estudando geriatria na época. Na hora que eu vi um celular assim, eu falei, vai dar errado. Eu tinha um Nokia e eu falava assim, Nora, tem outras marcas de telefone que o botão é, estraga, você quer apertar, não consegue, tem que apertar com força e tal. Eu já uso o Nokia para isso. Imagina essa tela que não tem tecla nenhuma, você tem que encostar na tela, essa tela vai estragar aí, não vai funcionar, vai dar ruim. Né? Eu lembro em 2007, quando eu vi pela primeira vez isso aqui, ó. Tanto é que eu fui ter o meu primeiro em 2010. E não é que hoje todo mundo tem celular assim, né? Então, ou seja, a gente tem, eu sou assim, né? Todos nós somos. Então a gente tem que estar aberto para o novo e por conceitos novos. E é o conceito que eu quero trazer aqui é justamente sobre saúde. E aí eu trago um exemplo aqui muito nítido que eu gosto muito de citar, que é o de Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis foi um médico na maternidade de Viena, certo?
na Áustria. Ele era de Budapeste, mas morava, foi trabalhar na Áustria. E ele era obstetra. E naquela época, a mortalidade de infecção puerperal, que é a infecção pós-parto, que eles chamavam de mal dos 7 dias, que é 7 dias depois que aconteceu o parto, as mulheres pegavam infecção gravíssima e a mortalidade era alta, chegava a ser 20%. Sabe o que é 20% de mortalidade? A cada 10 grávidas que nascem, fazem parto, duas morrem. É absurdo isso, né? E ele não sabia o que fazer. Ele tinha saído de férias e no ócio criativo ele teve a ideia de limpar as mãos, porque ele achou que partículas cadavéricas podiam estar nas mãos, porque naquela época eles faziam muito necrópsia, estudo de anatomia em cadáveres, e depois eles iam, era uma faculdade de medicina, depois eles ajudavam no parto. Então ele chamou isso de partículas cadavéricas. Eu coloquei aqui, ó, porque foi em 1847. Pasteur, só em 1880, mais de 30 anos depois, que Pasteur foi trazer a ideia de que existe micro-organismos, bactérias. Então, na época, em 1847, não tinha ideia de que existia micro-organismos, vírus ou bactérias. As doenças aconteciam por uma coisa que acontecia. Tinha uma febre porque tinha alguma coisa errada no corpo, eles nunca imaginavam que podia ser um micro-organismo lá, né? E ou seja, Ignacio Moraes foi tão brilhante que ele não chamou de bactéria, mas ele chamou de partículas cadavéricas, pequenas. Ele teve uma ideia fantástica, que é verdade. Ele só chamou de nome diferente do que a gente sabe, né? E aí ele obrigou a lavar a mão do, no, é, na maternidade. Entrou na sala de parto, ele botou uma regra, ele era o diretor, então ele mandava e falou: olha, só pode entrar aqui quem lavar a mão. O que que aconteceu só com isso, tá? Não existia antibiótico. Só com isso, ele diminuiu drasticamente a mortalidade nas gestantes. Chegou a cair para 1%. Caiu para 6%, depois caiu, foi caindo, chegou a 2%, depois chegou a 1%. Ou seja, antes, a cada 100 mulheres que davam à luz, 20 morriam. Depois, a cada 100 mulheres, uma morria. Então ele salvou a vida de 19, né? O que que Ignacio Moraes ganhou com isso? Prêmio Nobel de Medicina? Não. Ele foi expulso da maternidade porque ele estava inventando moda de lavar a mão. Ele era um médico jovem, relativamente jovem. Na época, em 1847, ele tinha 29 anos. Tinha vários outros médicos mais velhos. E achou assim: esse menino novo aqui está trazendo umas inovações besteiras. Isso é moda e tal. Olha só como é que é a mentalidade. Eles pararam de lavar a mão, Ignacio Samuel Vaz foi expulso, a mortalidade voltou a aumentar, eles viram a piora do resultado e continuaram com isso por muito tempo, certo? Hoje, em 2026, pergunto a vocês: tem alguma viva alma na Via Láctea, não é só no planeta, não, que não sabe que lavar a mão é importante, principalmente na era pós-pandemia? Pelo contrário, hoje o problema é gente que lava a mão demais, né? Na pandemia a gente tinha isso, as pessoas passavam álcool na mão a cada 5 minutos. Tem neura, quer se lavar totalmente e tal. Mas na época, o médico que descobriu que lavar a mão é importante, ele foi expulso, ele morreu. Ele surtou, porque todo mundo fechou as portas, ele não conseguia trabalhar e ele continuava reafirmando aquilo, que ele tinha tanta certeza daquilo que ele continuava reafirmando, ele escrevia cartas, tem várias cartas dele, se você procurar na internet você até acha, ele reafirmando isso. Eu gosto muito de história de medicina, então acho isso bacana. E assim, ele morreu, ele entrou numa depressão profunda, foi internado num sanatório, naquela época também não existia antidepressivo bom, foi internado num sanatório e, e morreu lá no sanatório, brigando com um outro doido lá do sanatório, uma coisa assim. E olha só o que que aconteceu com um homem que descobriu, um médico que descobriu que lavar a mão diminui a infecção, é importante. Aí eu pergunto para vocês,
Eu dei essa volta toda para deixar bem enraizado para vocês como que a mentalidade é importante. Você ter a mente aberta, igual o paraquedas, igual o guarda-chuva. Você sair de guarda... Eu estou em Washington, tava chovendo aqui. Aí o hotel dá guarda-chuva pra gente. Aqui no hotel, ó, eles dão guarda-chuvinha pra gente. Ó. Aí eu saí de guarda-chuva, né? Agora, o que que adianta eu sair com esse guarda-chuva fechado se estiver chovendo? Né? Então, a mentalidade é a mesma coisa. Aí eu pergunto, qual que é a diferença da mentalidade dos médicos ou da sociedade de 1847 em Viena para hoje a sociedade do Brasil ou americana em 2026? Nenhuma. A tendência, a resistência do novo é igual. A diferença é que a gente hoje sabe tudo que a gente já sabe, mas muitas vezes só a próxima geração assimila grandes ideias inovadoras, certo? Então a próxima geração tem isso. E aí eu faço até uma correlação, porque na Bíblia é assim também. É, o povo que saiu de Israel, que saiu do Egito para ir para Israel, eles não assimilaram a mudança, eles tiveram que morrer tudo. Deus falou: olha, eu vou deixar vocês, vocês não vão entrar na terra prometida, porque vocês não. A geração seguinte é que vai entrar. Porque para mudar a mentalidade, a dificuldade é essa, a gente mudar a nossa mentalidade na nossa geração é muito difícil. Os nossos filhos vão ter isso, né? Então, a importância disso. E cuidar da saúde é isso, né? Eu quero trazer para vocês a mentalidade da medicina da saúde, e não simplesmente da medicina da doença. Então, será que a gente está realmente evoluindo, né? Porque a medicina está evoluindo cada vez mais. Os medicamentos cada vez melhores. Eu falo, quando eu formei há 21 anos atrás, os medicamentos que a gente tinha para tratar hipertensão arterial, para tratar diabetes, eram infinitamente piores do que a gente tem hoje. Não existia canetinha. Hoje as canetinhas estão cada vez melhor, né? Veio o Saxenda, que é a liraglutida, que você tinha que fazer injeção todo dia. Aí evoluiu para o Ozempic, que é a semaglutida, que é aí uma vez por semana, resultados fantásticos. Agora você tem a tizerpatida, né? Que é um resultado melhor ainda. E agora a retratutida, que está quase sendo lançada, mas já está no estudo fase 3, que é mais potente ainda que a tizerpatida. Então, ou seja, já se fala, já tem gente fazendo previsões que depois de 2030 não vai ter mais cirurgia bariátrica. Você vai emagrecer, entendeu? Então, você fala assim, olha só, olha o avanço da medicina. E a despeito disso, falando de diabetes, olha só esse dado. Diabetes cresce 135% no Brasil em 18 anos. Isso é um dado de janeiro de 2026, do Ministério da Saúde. Ou seja, apesar dos medicamentos cada vez melhores, eu formei há 21 anos atrás, se eu for pensar desde quando eu formei até hoje, a incidência de diabetes aumentou mais de 135%, 150%, quem sabe, né? Com vários remédios à disposição muito mais potentes do que a gente tinha na época. Por que isso? Porque é o foco só na doença. Você tem que olhar para a saúde. Enquanto você não focar na saúde, você vai ter melhoras na doença, mas você nunca vai conseguir grandes resultados. Certo? Você trata. Então a gente vê isso aí, ó. Em 1996 a gente era fininho e a tecnologia da televisão era ruim, a televisão era grandona. Hoje inverteu. Nós somos grandão e a televisão está fininha, cada vez ficando mais fina e a gente ficando cada vez maior, né? Então olha só, isso aqui é um dado, ó, de 2006 até 2024, você teve um aumento de 135% de diabetes, 118% de obesidade, excesso de pesos 47%, hipertensão 31%. Então, olha só, por quê? Urbanização, sedentarismo, má alimentação, o próprio envelhecimento da população. Então, você pega envelhecimento com má alimentação, sedentarismo, aí você vai piorando. Na geriatria a gente vê isso, né? A gente fala muito em longevidade saudável. O que é a longevidade saudável? Eu chegar nos meus 80, 90 anos, bem, funcionando, certo? A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. A gente tem uma certeza que a gente vai morrer, mas quando a gente não sabe. Mas o que a medicina da saúde quer? Que eu tenha vida, que eu aproveite a vida, que eu funcione, que eu tenha,
que eu seja funcional, aí por isso, mais uma vez, medicina funcional, eu funcione até na véspera da minha morte. Olha um exemplo recente, eu sempre dou um exemplo, sempre tem algum exemplo. Antes eu falava da Rainha Elizabeth, falava do Silvio Santos, agora eu estou falando do Chuck Norris, que morreu agora em março. 86 anos de idade. Ele fez aniversário em março e morreu em março. E ele tem um vídeo dele no aniversário dele de 86 anos, ele dando soco, dando murro e falou assim: eu não envelheço, eu subo de nível. Mas morreu. Então, ou seja, 86 anos, depois dos 80, o nosso risco de morrer é grande. Mas a gente quer estar bem até na véspera da morte. Ele viveu bem até na véspera da morte. Eu tenho paciente de 65 anos de idade na cadeira de roda. Eu tenho paciente de 72 anos de idade que recebe alimentação na boca, usa fralda, né? Então, você vê como é que é importante a gente pensar nessa longevidade saudável e ter uma qualidade de vida até na véspera da morte, seja com 80, seja com 90. Em compensação, eu tenho paciente de 95 anos que anda de bicicleta, que dá a volta na Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Né? Não sei se eu falei que eu sou de Belo Horizonte, mas se eu não falei, muita gente já deve ter percebido pelo sotaque, né? Eu não falo oxente, eu não É falo mineiro. eu falo né, uai, trem. Então já deu para perceber que eu sou de Belo Horizonte. Mas se não percebeu, eu tô falando agora. E aí tem a Lagoa da Pampulha lá em Belo Horizonte, famosa e tal, igual tem Parque Ibirapuera em São Paulo. Eu tenho paciente que dá a volta na Lagoa da Pampulha, são 18 quilômetros de bicicleta, né? Com 90 anos de idade. Então, ou seja, é possível a gente chegar lá bem. Agora, você tem um dever de casa para fazer. Igual o professor não dá dever de casa, eu tenho muito paciente que às vezes me procura e não vê resultado e fica chateado. Eu falo, olha, você tem aluno bom e aluno ruim dentro da escola. O aluno que não consegue passar de ano, a culpa é da escola? Ou porque ele não está fazendo dever? Porque tem outro que conseguiu passar, né? Do mesmo jeito. Dentro da mesma academia, você tem pessoa que está gorda e que está lá na academia com obesidade há vários anos e não sai daquilo, não vê resultado. E você tem cara que entra lá e sai fisiculturista. É a mesma academia. É a forma como você usa, né? A saúde é do mesmo jeito, né? E aí, só para combater um pouco a medicina da doença, isso aí é um artigo científico, tá? Que mostrou a obesidade, a mortalidade nos Estados Unidos. A terceira causa de morte é o uso de remédio. Eu vou disponibilizar essa aula aqui, quem quiser tiver interesse, eu mando para o Luiz. Vocês podem Ô, ler, meu com amigo. calma, que eu não vou ter tempo, que meu tempo já está estourando, né? Não, não, olha, ô, Adriano, fique tranquilo, viu? Se preocupe não. Fique Tá, tranquilo. joia. Mas também para não cansá-los muito, Uhum. se deixar, eu falo até meia-noite aqui fácil. Já viu Tranquilo, que eu sou um tranquilo. mineiro falador, né? Tranquilo. Mas, olha só, esse artigo científico, isso é um artigo científico publicado no PubMed, que é uma biblioteca de artigos científicos, né? As nossas prescrições estão matando, certo? E aí fala, se você ler no resumo, nesse abstract aí do artigo, fala o seguinte, fala, olha, a terceira causa de morte, e eles falam o seguinte, metade dos que tomavam remédio estavam tomando o remédio certo e morreram. A outra metade tomou errado. Mas, ou seja, até tomando certo, tem gente que morre. Então, Hum. não sou anti-remédio, mas também, como eu vi na geriatria, até antes da medicina funcional, a gente falava muito da polifarmácia. Você pega o idoso, principalmente, você toma 30 remédios diferentes. Né? Toma um remédio para dor no joelho, toma remédio para o coração, para pressão, para diabetes, para dor de cabeça, para dor da coluna, para o problema. Aí tem que tomar um omeprazol, um pantoprazol, um lanzoprazol, que é para o estômago, porque não aguenta tomar esse tanto de remédio. E tá tomando. E aí vai no cardiologista, o cardiologista só mexe nos remédios do cardiologista. Ele vai no ortopedista, o ortopedista só mexe nos remédios do ortopedista. E não tem ninguém que muda. O geriatra não. O geriatra, o que que eu pego de paciente meu idoso que tira remédio? Eu falo, olha, pode parar de tomar isso aqui, vamos diminuir isso aqui, vamos tirar gradualmente esse aqui e tal. Porque o excesso de medicação faz mal. Né? Então, quanto menos remédio a gente utilizar, melhor. Tem hora que o remédio vai salvar a vida, mas tem hora que ele pode acelerar o processo de morte, tá? E não sou eu que estou falando, é um artigo do PubMed. A gente tem vários livros mostrando isso. E aí eu quero chamar a atenção para isso, a importância do cuidado da saúde, né? Você não consegue mudar a sua data de fabricação, mas você consegue mudar seu estado de conservação.
A data de fabricação é a sua data de nascimento. Você não consegue mudar. Eu queria mudar minha data para 2000. Eu sou de 79, queria mudar para 2000. Gostava, geração 2000, tal. Não consigo. Agora, eu tô com um estado de conservação, modéstia à parte, que tem gente que nasceu em 2000 que não me acompanha. Essa geração aí, videogame, né? Então, ou seja, seu estado de conservação. Você pega um carro, um Cadillac 1950, andando na rua, brilhando, ele chama mais atenção do que o Honda Civic 0 km, não é? Então, é isso. O estado de conservação, a importância, só que dá trabalho. Você tem um estado de conservação bom, dá trabalho, né? E aí chamar atenção sobre a genética e estilo de vida. Tem muita gente que fala, eu tenho genética ruim. Eu tenho um capítulo no meu livro que eu falo só sobre genética. Na verdade, eu falo mais de epigenética, que é mais importante que a genética, certo? Olha essas duas mulheres aí, ó. Elas são irmãs gêmeas, univitelinas. O que é isso? Irmã gêmea univitelina significa que elas têm o mesmo DNA. Se elas têm o mesmo DNA, elas têm a mesma genética. E isso significa que essa magrinha aqui, ó, ela tem genética para ficar gorda desse jeito, obesa desse jeito. E essa aqui é a obesidade mórbida, é o que a gente chama de superobeso. Se você, Luiz, quiser engordar, mudar de ideia, falar, quer saber, eu quero engordar, eu quero ficar gordo. Vou comer McDonald's, chocolate, açúcar, pudim, Vou botar para dentro, vou botar para dentro. que doce que é bom, em Minas é doce de leite. Aí eu não sei que doce que vocês têm aí, que vocês gostam. Mas vou comer doce pra caramba pra engordar. Mesmo que você coma assim, você vai engordar, você vai ficar barrigudo e tal. Mas para ficar desse tamanho dessa aqui, ó, se você não tiver uma genética de obesidade pesada, você não fica desse tamanho. Então, ou seja, para ficar desse tamanho, você tem que ter genética. Então, a outra magrinha, ela tem genética para ficar igual a irmã. Por que que uma ficou e a outra não? Estilo de vida. Estilo de vida. Se eu for pegar as duas quando eram crianças, ó, a gente não sabe falar quem que era quem, tá certo? Então, para mostrar que o estilo de vida, ele é mais importante que a genética. Hoje os estudos mostram que o estilo de vida ele impacta 70 a 80% das doenças e a genética 20 a 30%. Vamos colocar 70 30, vamos aumentar o poder da genética, sendo que não é, mas vamos colocar assim. 70% se você fizer bem feito, você já tem aí 70%. 70% é uma nota boa para você passar de ano, né? Então, ou seja, a genética ela não tem esse poder, certo? Que a gente às vezes fala. Ela realmente ela influencia muito em algumas áreas, mas o estilo de vida é o mais importante. E é o que vai impactar na nossa saúde. Então, por mais que eu tenha genética, o que que mais mata depois dos 40? Que eu mostrei aqui, doença cardiovascular e câncer. Mesmo que a gente tenha uma genética forte para infarto, câncer, se você tiver um estilo de vida, uma epigenética, que é modular a genética, e você modula pelo estilo de vida, alimentação, suplementação, atividade física, controle de sono, modulação do estresse, uma série de coisas, tá? Você vai conseguir modular a sua genética. Então, às vezes, você tem um risco de ter câncer genético, mas se você tem um estilo de vida saudável, você não tem uma outra pessoa que não tinha o risco, desenvolve o câncer. Você pega uma pessoa que tem risco para câncer de pulmão, mas ela não fuma e cuida da saúde, ela não vai ter vai se proteger de câncer do pulmão. E uma pessoa que não tem tendência a câncer de pulmão começar a fumar, ela pode ter câncer de pulmão. Então, ou seja, o estilo de vida é mais importante do que a genética. Pra vocês entenderem isso e aí eu trazer essa ideia. E aí, quebrando paradigmas, eu tenho vários paradigmas para quebrar, mas eu não tenho tempo aqui, então um deles é o colesterol, né? É uma guerra, a gente chama de colesterol bom, colesterol ruim, aí o anjinho é o HDL, o capetinha é o LDL, sendo que, na verdade, o colesterol ele é altamente importante para nós. Não tem essa divisão de colesterol bom e colesterol ruim, nós precisamos dos dois, tá certo? E sem colesterol, você não forma vários hormônios, como aldosterona, cortisol, testosterona, estradiol, progesterona, né? Então, ou seja, você precisa do colesterol para ter esses hormônios. Então, se você baixar colesterol demais, você cai esses hormônios aí. E aí a queda tanto. Então, dois equívocos muito grandes. Chamar de colesterol bom e colesterol ruim. Porque, na verdade, os dois são importantes, tá?
E segundo, é, chamar de hormônio masculino e hormônio feminino, por exemplo. Testosterona não é um hormônio masculino. Homens e mulheres têm exatamente os mesmos hormônios. A diferença é a mulher tem concentrações diferentes do homem e vice-versa, né? Então a mulher tem muito estradiol, estrona, progesterona e estriol, e o homem tem muito mais testosterona que a mulher. Mas o homem precisa de estradiol e a mulher precisa de testosterona. E aí, com a queda de colesterol, por exemplo, você vai diminuir o impacto. Então, a gente começa a cair o hormônio, depois dos 30 anos, a gente começa a descer a serra. Então, a tendência nossa é cair o hormônio. E aí, você vai caindo o hormônio, aí olha só, vocês estão dando para ver isso aqui? Tá dando para ver a setinha? Uhum, Aqui, ó, aqui o colesterol, ó. O colesterol, ele indo para cá, ó, ele vem para cá, para a pregnenolona, desce e vira cortisol. Se você está andando muito estressado, o seu corpo, ele vai priorizar essa via aqui, ó, colesterol para cortisol. Aí, como ele prioriza essa via, ele não vai para cá para produzir testosterona. Então, o excesso de estresse faz diminuir a sua testosterona para homens e mulheres. E se você diminui a testosterona, você aumenta a chance de ganhar massa gorda, perder massa muscular e perder energia, perder vitalidade. Tá certo? Tanto é que na roça, lá em Minas Gerais, você fala, ó, vou capar o porco. Na hora que você capa o porco, ele engorda. Porque você diminui a produção de testosterona dele. Tá certo? Então é isso aí, ó. Então, ou seja, você modular o estresse, fazer uma atividade física, que é uma das formas de modular o estresse, controlar o seu sono, ter higiene do sono, que é uma das formas de você ajudar a modular seu estresse, você vai melhorar, às vezes, seus hormônios só com mudanças no seu ciclo circadiano, por exemplo. Horário de dormir, controle de estresse, tudo, mas sem usar o hormônio, tá? Isso aí é um livro de um cardiologista famoso, Dr. Stephen Sinatra, não confunda com Frank Sinatra. O Stephen Sinatra, um grande cardiologista, que escreveu esse livro, O Mito do Colesterol, porque a gente fala muito de colesterol e esquece que o colesterol faz parte da membrana da célula. Então, o colesterol tem seu valor, né? E a gente quer baixar, acha que tratar infarto é simplesmente baixar colesterol, e não é. Né? Aí eu mostro um exemplo aqui, não sou contra remédio para baixar colesterol, não, mas eu sou contra essa banalização. Hoje eu pego paciente de 25 anos de idade tomando remédio para baixar colesterol porque falou que o colesterol dele estava alto, né? E aqui, ó, você pode ver o Lipitor, que foi lançado mais ou menos na época que eu estava formando, no primeiro ano de cardiologia que eu fiz, que eu larguei, que eu não terminei, ele era o remédio mais top que tinha na época. Hoje você tem outros melhores. Mas olha só, ele fala o seguinte, a propaganda dele, diminui 36% do risco de ataque cardíaco. Isso é maravilhoso, um dado fantástico. Mas esse 36% tem um asterisco aqui, ó. Esse asterisco aqui, ó, que a seta vermelha tá vendo, e que na verdade você fala assim, não é a cada 100 pacientes que infartavam eu diminuir 36. É porque quem tomou o remédio teve 2% de infarto. Quem não tomou teve 3% de infarto. Então eu mudei de 3% para 2%. Então, se eu baixar 3% para 2%, eu baixei 36%. Entendeu? Então, assim, a estatística muitas vezes é a arte de usar os números da maneira que você quer, né? Você não falou mentira, você falou verdade. Igual a gente tem que saber lidar com números, né? Se eu virar para vocês e falar assim, olha, eu tenho uma varinha de condão que eu estou vendendo por R$ 10.000, mas essa varinha de condão vai aumentar a chance de você ganhar na Mega Sena em 100%. Vale a pena, né? Você fala, nossa, 100%. Só que a chance de você ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. Com a minha varinha de condão, você vai baixar a sua chance de 1 para 50 milhões para 1 para 25 milhões. Qual que é a chance de você ganhar? Né? 1 para 50 mil já começa a ser impossível. Então, ou seja, você, só que eu falo 100%, você acha maravilhoso, né? Então, olha só como é que muitas vezes, infelizmente, a indústria farmacêutica, que é muito boa, mas tem hora que já tem um versículo que Paulo fala, Paulo de Tarso, que ele fala o seguinte, tem um texto que eu gosto muito, que ele fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não sou nada contra dinheiro, pelo contrário, acho que a gente tem que ter dinheiro, quanto mais dinheiro a gente tiver, qualidade de vida, é muito bom, mas desde que você não tenha amor a ele.
E muitas vezes tem hora que a gente tem amor ao dinheiro, essa tendência humana aí, e é a raiz de todos os males, né? Então tem hora que quer ganhar dinheiro a todo custo, até isso vale para um remédio também, né? Maior parte dos infartados, isso aí é a Folha de São Paulo, tinha colesterol normal. Então, ou seja, não é bem isso. Então, só para tirar esse paradigma, né? Então, tem vários outros que eu não tenho tempo aqui, mas o que eu quero trazer para você é cuide da sua saúde, né? Aí eu coloco até uma piadinha aqui. O médico fala para a pessoa: Ó, você tem uma doença grave. Ele fala: Ah, eu vou morrer. Não, mas dá para curar com alimentação saudável e exercício físico. Ah, meu Deus, eu vou morrer, né? Gosto muito. Ou seja, poxa, meu, tá fácil, né? E ele fala: Não, não tem jeito. E eu gosto muito de citar essa frase, que é o seguinte, grave bem isso. Se você não tiver tempo, porque eu sei que todo mundo, vocês trabalham demais, tem muito estresse, você fala, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu como as coisas que dá para comer na hora que dá, não tem jeito de eu preocupar com a minha alimentação e tal, não tem tempo, porque é muito corrido. Verdade. Agora, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai, obrigatoriamente, vai ter tempo para cuidar da sua doença. Infarta hoje para você ver. Amanhã é o casamento da sua filha. Amanhã é a reunião mais importante que você tem de negócios. É um dia fundamental para você. Você vai ter tempo para cancelar esse compromisso e vai arrumar tempo para ficar internado na UTI coronariana para fazer cateterismo. Tá certo? E vai ficar internado por tempo indeterminado. Tá certo? Então você vai arrumar tempo. Sofre um AVC, vai arrumar tempo. Então, se a gente não cuidar da saúde, você vai ter tempo para cuidar da doença, porque na hora que a doença chegar, aí você cancela tudo que tiver que cancelar para ir. Então, a importância de cuidar da saúde antes do sintoma aparecer. Buscar sempre saúde máxima, como eu falo no meu livro, né? Essa aqui é só uma propaganda do poder do network, que vai acontecer inclusive lá no espaço do nosso mentor, que eu fui convidado para participar. É um evento para profissionais da área da saúde, né? Então, fica só a propaganda aqui, aproveita esse meu tempo aqui só para fazer um merchan, quem tiver interesse, tá certo? Pode me procurar também nas redes sociais, tá aqui o meu Instagram, pode me seguir lá, mandar um joinha, tiver alguma dúvida também, pode me mandar. Manda no direct, se eu não responder, manda de novo, porque às vezes eu não vejo, tem hora que a dificuldade de responder o WhatsApp, então o direct é mais difícil ainda. Mas pode me mandar, tem hora que eu respondo prontamente. Tá aí o meu. Quem tiver interesse, porventura, no meu livro, no link lá da bio, lá da minha biografia do Instagram, tem o link para você também, quiser adquirir o livro, tá? E fico aberto para perguntas aí. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Quem tem pergunta, quem tem alguma curiosidade, vamos aproveitar a oportunidade, né? Estou vendo aqui a senhora Célia do Lírio dos Vales. Tem uma pergunta? Traumatizei todo mundo, né? Não, não, não. Nenhuma pergunta? Tudo ok? A senhora Célia, seu áudio está fechado, viu? Abriu agora. Não ficou muito claro. Cuidar da saúde. A mensagem foi passada na íntegra. Cuidar da saúde para não ter que parar para cuidar da doença. Muito É bem. isso. Aí, Júnior, do Criativo, levantou a mão aqui. Oi, Luiz, Pois, boa noite, bom doutor. dia. Bom dia, meu Boa amigo. noite. Bom dia lá, boa noite aqui. É, O, o, ele é de 79, foi 79 que ele falou a data dele, né, de nascimento. 79, é. A minha é de 69, 10 anos a mais. Aí, ó. Ah, tá vendo? E eu estou sentindo a necessidade realmente dos exercícios, de algumas atividades que a gente vai relaxando. Aí eu queria saber do doutor aí quais as vitaminas que a gente precisa e se tem alguma coisa que a gente pode incrementar com farmácia de vitamina para essa idade da gente, que a maioria é todo mundo sentado e sedentário. E o que é que a gente pode fazer para melhorar essa condição de complemento de vitaminas?
Muito bem. Parabéns aí pela pergunta, viu, Vidal? Isso é muito importante mesmo. Sim, várias vitaminas são importantes. Nem sempre todos vão precisar das mesmas vitaminas, da mesma suplementação. O ideal é você fazer uma avaliação, ter uns exames e ver. Mas falando a cega, se você não faz suplementação, depois dos 30 anos, praticamente todo mundo precisa de alguma suplementação. Depois dos 40 aumentou ainda mais. Depois dos 50 precisa ainda mais. Então, ou seja, se você não está fazendo nenhuma suplementação, eu te garanto que tem coisa que precisa fazer. Eu te garanto, tá certo? Não sei se está grave, se está leve, mas que está precisando, tá. Então, eu suplementaria assim, sem ver. Depois é interessante você fazer uns exames. Uma vitamina D, magnésio, seria importante, tá? Para prevenção de risco cardiovascular, o ômega 3, controlar a alimentação. E a alimentação, basicamente, é você usar comida natural, tá? No meu livro eu falo também sobre isso. Eu tenho um capítulo só sobre dietas e alimentos naturais. Evitar açúcar. Açúcar é um veneno, ele aumenta risco não só de diabetes, mas de infarto, de derrame, de câncer. Então, se eu olhar isso, rastrear, muita gente está diabético e não sabe, porque ainda não tem sintoma. Na hora que aparecer os sintomas, ele já está diabético há muito tempo. Então, é bom sempre todo mundo. Ou, se você quer ter saúde máxima, você tem que fazer exame no mínimo 2 vezes no ano. Eu recomendo fazer 3, de 4 em 4 meses, é o que eu faço comigo e com meus pacientes. Os que estão bons, os que estão ruins, eu vou fazendo até de 2 em 2 meses, até chegar no ponto que precisa chegar. Então, eu recomendo você fazer essa avaliação, porque às vezes você não está tendo um sintoma evidente, mas às vezes tem muita coisa que está precisando lá olhar, tá? Então, preocupe-se com a alimentação, com a atividade física. Se você não está fazendo atividade física, eu falo para o seguinte: começa lentamente, não tenta também. Tem gente que fala, ah, não, vou começar agora, eu quero correr 10 quilômetros. Vai morrer, vai passar mal, vai machucar, entendeu? Então começa devagar, faz uma caminhada de meia hora, 20 minutos, aí depois você vai aumentando o passo da caminhada, e aí devagarzinho você vai. O mais importante não é a intensidade, o mais importante é a disciplina e a Constância, né? repetição, tá certo? Aqui em lá nas Minas Gerais, a gente tem um ditado que fala o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, até Aqui é conhecido, né? a água batendo na pedra, ela fura a pedra. Mas no longo prazo, ela tem que ficar pingando lá toda direto. É a mesma coisa. Se você começar a fazer uma atividade física, é muito melhor você fazer uma caminhadinha todo dia do que tem muito paciente que fala para mim que faz atividade física porque joga futebol todo sábado. É bom, mas fazer uma vez na semana não adianta. Você tem que fazer mais vezes. Então procura fazer uma atividade física, controlar a alimentação, fazer uns exames, mas de cara eu já recomendaria você fazer uma suplementação de magnésio e vitamina D e ômega 3, tá certo? E aí se tiver algum sintoma específico, ah, estou muito cansado, aí tem outros suplementos também, além desses, que pode ajudar em cansaço, em falta de energia e tudo mais, mas o melhor mesmo é fazer uma prescrição direcionada. A gente fala muito isso na medicina integrativa e funcional. Fazer uma prescrição personalizada. O meu óculos, se você, quem usa óculos aí, se pegar o meu óculos for para você usar e eu usar o seu, talvez vai ser pior do que eu ficar sem óculos, não é? Então, por quê? Porque é o grau que eu preciso. É a mesma coisa, a prescrição é individualizada. Tem gente que vai precisar de muito mais vitamina D que outros precisam mais de magnésio. Então, por isso que é bom fazer uma avaliação como um todo para ver. Mas também tem óculos, por exemplo, na farmácia lá nossa, lá em Minas Gerais, você chega lá, você tem óculos de leitura, ele vende o óculos, você compra o óculos já de grau para leitura. Muita gente compra e fala que deu certo. Então, ou seja, não é ele não passou numa avaliação de oftalmologista para ver o grau, mas foi lá e deu certo. Então, ou seja, uma suplementação, mesmo sem fazer exames e ser individualizada, ela pode dar certo, né? Mas para a gente ser mais assertivo, você tem que ser avaliado para determinar o que você deve fazer. Mas só de você começar a fazer uma atividade física, se você não faz, e procurar ter uma alimentação mais saudável, você já vai sentir mudanças aí em pouco tempo, tá Boa, meu amigo. bom? Tem mais uma pergunta. Kiara Tabosa. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, doutor Adriano. Prazer estar por aqui. Eu acredito que um momento de grande importância, né?
não só para a comunidade escolar do Colégio Criativo, do Bela Flor também, mas para todos nós educadores como um todo. E muito pertinente, né, todas as colocações, né, tirando das nossas vendas aí, a venda dos nossos olhos sobre os cuidados, né, com o nosso corpo, com a nossa mente, enfim. E trazendo aí essa sua proposta, né, de estar lembrando do cuidado com quem cuida, né? A gente passa tanto tempo cuidando do outro, cuidando dos Cuidado quem filhos, cuida. né, dos nossos amigos, das nossas missões, e às vezes a gente esquece de cuidar de si mesmo. Então, eu gostaria de parabenizar o doutor Adriano pela abordagem e gostaria também de parabenizar o doutor Luiz pela iniciativa, né, de estar trazendo aí as possibilidades de nós refletirmos um pouco mais sobre o autocuidado, né, sobre o autoamor e sobre a autocompaixão. Parabéns. Obrigado, obrigado. Doutor Adriano é gente boa, né? Muito obrigado. Mais alguma pergunta, algum questionamento? Eu só espero, Adriano, que a partir de hoje, depois da webinar, os gestores, os educadores que estão participando desse momento já mudem o seu comportamento. Comecem a mudar, né? Se acham, se tem a necessidade de mudança, né? Alimentação, exercício físico, porque é um complemento, né? O conteúdo exposto e põe em prática ao que aprendemos aqui, não é verdade? Isso mesmo. Pois é. Então, pessoal, a- meu amigo Adriano, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo de férias, aí, disponibilizado esse tempo, mais de uma hora, um momento riquíssimo. Gratidão, gratidão a todos vocês. Tenham uma excelente noite, fiquem com Deus e, Adriano, as considerações finais. Eu quero agradecer, muito obrigado aí pelas palavras, obrigado, parabéns, Kiara, para o seu posicionamento aí, isso é muito importante. E a minha função também é cuidar de pessoas, né? Eu falo que eu sou médico de homens e de almas, porque eu tenho o meu livro fala muito de medicina e espiritualidade também, além de saúde, que é importante, né? Quem sabe num segundo momento eu possa falar mais sobre isso para vocês, mas Excelente livro, viu, pessoal? obrigado. Eu sou suspeito para falar, né? Mas várias pessoas. Porque eu tenho conflito de interesse em falar que o livro é bom, É, né? é. Aí eu digo que é bom. Fique tranquilo, né? É, Tá bom. mas assim, eu gosto muito de falar essa questão da importância da espiritualidade, da saúde. E a minha função também é cuidar das pessoas. Então, eu tenho o maior prazer nisso. Se eu tiver impactado uma pessoa que seja que ela já quiser, pelo menos ela ficar pensando nisso, até tentar mudar, ou já por qualquer. Eu falo o seguinte: mude qualquer coisa. Você come doce todo dia, não é para você parar de comer doce. Mas você comer dia sim, dia não, você já reduziu 50% do que você fazia, né? Então, ou seja, você não faz atividade física, começa a fazer qualquer coisa que seja 10, 15 minutos no dia. Já é, não precisa fazer, vou fazer uma hora de corrida. Não, começa lento. Qualquer coisa que você fizer, você já vai impactar. Por mais que ainda possa demorar para ver o resultado, igual quando você planta uma semente, você planta uma semente hoje na terra, você volta lá amanhã, não nasceu nada. Então você tem que esperar para ela brotar, para germinar, para ela brotar, depois ela crescer, depois ela dar o fruto para depois você ir lá colher. Então, qualquer coisinha que você começar a fazer hoje já são sementes que você está plantando para você colher no futuro, né? Então, eu espero se uma pessoa aí já tiver sido impactada e pensando nisso, eu já fico satisfeito, eu cumpri meu objetivo e com grande alegria. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço aí para vocês, Luiz, meu grande amigo. Em breve nos encontraremos Se Deus pessoalmente. quiser. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus Tchau, quiser. pessoal. Foi um Adriano, vá prazer. curtir sua esposa, seu filho. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Somente em ti construirei a minha casa.
Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva.